Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de validade e precisão dos estudos epidemiológicos. Essa aula então ela está dividida em 4 partes, sendo um vídeo para cada uma dessas partes. O vídeo de hoje então é sobre a parte 1 da aula. Pessoal, vamos começar conversando então sobre inconsistências científicas. E aqui a gente pode definir inconsistência como a situação em que diferentes estudos, diferentes pesquisas sobre o mesmo assunto encontram resultados diferentes. Então, isso a gente define como inconsistência. E essas inconsistências, elas podem acontecer por várias razões diferentes, e aqui eu listo algumas delas. A primeira delas, pessoal, é o acaso. Se a gente jogar uma moeda para cima, por exemplo, às vezes sai cara e às vezes sai coroa, simplesmente por acaso. O experimento é o mesmo, O ato de jogar uma moeda para cima, mas o resultado desse experimento pode ser diferente numa situação ou em outra. Nas aulas de estatística, então, vocês vão aprender de forma mais aprofundada a como lidar com essa questão do acaso em estudos epidemiológicos. Uma segunda possível fonte de inconsistências é quando existem diferenças na qualidade ou na adequação metodológica entre estudos. Ou seja, 2 estudos realizados sobre o mesmo assunto, com a mesma pergunta de pesquisa, se um for bem feito, adequado, de boa qualidade, o resultado pode ser um. E se o outro for feito de forma inadequada, o resultado pode ser outro. E aqui, então, um exemplo disso, nós temos 2 estudos, o estudo A e o estudo B. No estudo A, então, a prevalência do desfecho foi de 30%, sendo que o desfecho foi medido usando um teste de triagem. E no estudo B, prevalência de 10%, sendo o desfecho medido usando o diagnóstico clínico. Muito possivelmente, pessoal, essa diferença na prevalência entre os 2 estudos se deve à diferença na metodologia de mensuração do desfecho. Em um deles foi usado um teste de triagem, que em geral é um teste menos preciso, um teste de menor qualidade, enquanto que no segundo estudo, no estudo B, foi utilizado então uma metodologia de diagnóstico clínico, provavelmente então fornecendo um resultado de melhor qualidade. Ainda outra fonte de inconsistências entre estudos pode ser a existência de diferenças de delineamento ou de comparações que estão sendo feitas entre os diferentes estudos. Aqui mais um exemplo em que nós temos 2 estudos, o estudo A e o estudo B. No estudo A, o risco relativo foi de 2, sendo comparados, então, fumantes atuais versus não fumantes atuais. No estudo B, o risco relativo foi de 3, comparando fumantes atuais versus nunca fumantes. Então, essa aparente inconsistência entre os estudos pode ser em função da diferença na comparação que está sendo feita. Notem aqui no estudo A, está sendo feita a comparação entre fumantes atuais e não fumantes atuais. Mas não fumantes atuais inclui ex-fumantes e nunca fumantes. Já no estudo B, a comparação é feita apenas entre os não fumantes, o que possivelmente explica então essa diferença no resultado entre os estudos, ou seja, possivelmente explica essa inconsistência. A última então fonte de inconsistência que eu vou mencionar aqui na aula são diferenças contextuais entre estudos, ou seja, diferenças de contexto. O contexto no qual o estudo acontece pode influenciar o resultado desse estudo, podendo então gerar inconsistências, ou seja, resultados diferentes entre estudos com a mesma pergunta de pesquisa, porém realizados em contextos diferentes. E aqui então mais um exemplo em que nós temos 2 estudos, o estudo A e o estudo B, em que o estudo A observa-se um grande benefício da suplementação nutricional em uma população majoritariamente pobre, enquanto que no estudo B, o benefício da suplementação nutricional foi pequeno. Mas notem aqui que a população era majoritariamente rica. Então, possivelmente, essa diferença de contexto entre os estudos A e B é o fator responsável por essa inconsistência entre os resultados. Mas, pessoal, pensem comigo. Vamos supor, então, que sobre um determinado assunto existem vários estudos já realizados. Porém, havendo inconsistência entre esses estudos, ou seja, alguns mostrando resultado A, outros mostrando resultado B. E aí, no que a gente acredita?
Dá para a gente acreditar em alguma coisa? Como é que a gente pode interpretar esse conjunto de evidências que nem sempre aponta totalmente na mesma direção? Ou será que a epidemiologia funciona como esse noticiário médico aleatório, em que as associações, causas, efeitos são decididos por um sorteio? E aqui então, pessoal, entram dois conceitos muito importantes e que são os conceitos que nós vamos conversar nessa aula, que são os conceitos de precisão e de validade. Nós vamos começar então falando sobre o conceito de precisão. Primeiro vamos definir o que é erro. Erro é a diferença entre o resultado que nós obtivemos no nosso estudo, no estudo epidemiológico que nós realizamos, e o resultado real. Lógico, né, pessoal, que o resultado real nós não conhecemos. Se nós conhecêssemos, nós não precisaríamos fazer o estudo. Nós estamos fazendo o estudo justamente para tentar ter alguma informação sobre esse resultado real. Vamos então ver um exemplo disso. Vamos supor que a prevalência do desfecho na nossa população-alvo seja 10%. Mas a gente faz um estudo epidemiológico e nós observamos no nosso estudo uma prevalência de 11%. Então o erro seria a diferença, né, entre essas duas prevalências. Aqui então um ponto percentual, 11 menos 10. Relembrando, né, pessoal, para que a gente pudesse quantificar o erro, como descrito aqui nesse slide, a gente precisaria conhecer o resultado correto. A gente precisaria saber, nesse exemplo aqui, que a prevalência na população-alvo é de 10%. Mas se a gente soubesse isso, a gente não precisaria fazer o nosso estudo, porque o objetivo do nosso estudo é justamente tentar estimar essa prevalência. Ou seja, o grande recado disso é que nós nunca vamos conseguir quantificar com 100% de certeza o erro no nosso estudo. Existem, então, dois tipos de erro em estudos epidemiológicos. Os erros do tipo aleatório, que são erros que acontecem devido ao acaso, e os erros sistemáticos, que existem devido a uma ou mais fontes de viés, ou seja, fenômenos não aleatórios que distorcem os resultados do nosso estudo. E o conceito, então, de precisão, pessoal, ele tem relação com o erro aleatório e não com o erro sistemático. Então, agora, nessa parte da aula que é sobre precisão, nós vamos conversar sobre o erro aleatório. Para que a gente possa começar a entender o que é esse erro aleatório, vamos pensar aqui em um exemplo bastante simples. Vamos supor que nós temos uma moeda perfeitamente balanceada. Isso significa que ela tem exatamente % de dar cara ou coroa em um lançamento. Vamos supor então que a gente tem essa moeda e que a gente joga ela 4 vezes. Pensando que ela tem 50% de probabilidade de dar cara ou de dar coroa, a gente esperaria, né, que fosse em 2 desses 4 lançamentos seria cara e nos outros 2 seria coroa. Mas será que se eu jogar 4 vezes, eu tenho 100% de certeza que vai cair 2 caras e 2 coroas? É possível que caia uma cara e 3 coroas? Ou 3 coroas e uma cara? Ou ainda 4 caras ou 4 coroas? É possível. É possível, pessoal. E é possível por quê? Devido ao acaso ou erro aleatório. Nesse exemplo, a gente esperaria que desse 2 caras e 2 coroas, mas em função do acaso, pode ser que não dê isso. Pode ser que dê 3 de um e 1 do outro, ou até 4 de um e nenhum do outro. O quão provável é cada uma dessas configurações é uma outra conversa. Aplicando então, pessoal, essa lógica do lançamento de moeda para estudos epidemiológicos, o resultado observado no nosso estudo, ou seja, prevalência, incidência, risco relativo, aí, claro, isso vai depender do objetivo do nosso estudo, mas esse resultado, seja ele quantificado da forma que for, o resultado no nosso estudo ele pode divergir do resultado real. E o que seria então o resultado real, pessoal? Seria o resultado que seria observado caso toda a população-alvo, e não apenas uma amostra dessa população-alvo, tivesse sido estudada. Ou seja, se a gente tivesse feito um censo de toda a população-alvo. E essa divergência ela pode acontecer simplesmente por acaso.
E uma característica do erro aleatório é que ele acontece em ambas as direções, ou seja, ele pode puxar o resultado tanto para um lado quanto para o outro. No exemplo da moeda, uma moeda balanceada nem sempre resulta em 2 caras e 2 coroas após 4 lançamentos. Mas a probabilidade de 3 coroas é igual à probabilidade de 3 caras. Assim como a probabilidade de 4 coroas é igual à probabilidade de 4 caras. Então, pode ser que não dê exatamente o resultado esperado? Pode, mas a probabilidade do erro para um lado e para o outro é igual. Traduzindo isso então para estudos epidemiológicos, nós temos que o resultado do nosso estudo dificilmente ele vai ser igual ao resultado verdadeiro, ou seja, ao resultado que teria sido observado caso tivéssemos feito um censo da população-alvo. E por que dificilmente vai ser igual ao verdadeiro? Em função do acaso. Mas, se o erro é aleatório, nós podemos ter confiança de que a chance de errar para mais é igual à chance de errar para menos. A chance de superestimar a prevalência é igual à chance de subestimar a prevalência, ou a incidência, ou o risco relativo, ou o que quer que seja. E por que então, pessoal, que existe o erro aleatório? É porque amostras de uma mesma população elas não vão ser exatamente iguais entre si. E por que isso? Porque devido ao acaso, ou seja, devido à aleatoriedade que existe num processo de amostragem, que nada mais é do que um sorteio, diferentes indivíduos pertencentes a uma mesma população-alvo vão ser incluídos em diferentes estudos. Pensem, por exemplo, pessoal, nós temos uma urna com números de 1 a 100 na urna. Então, nós misturamos bem os números e tiramos 10 números dessa urna, ao acaso. Anotamos a lista de números. Devolvemos as 10 bolinhas que nós tiramos da urna para dentro da urna, misturamos de novo e tiramos uma nova lista de 10 números, novas 10 bolinhas da urna. Será que as bolinhas que nós tiramos na primeira vez vão ser as mesmas que nós tiramos na segunda? Provavelmente não, né, pessoal? Justamente em função dessa aleatoriedade que existe no processo de amostragem, no processo de sorteio. Então vamos tentar traduzir esse exemplo da urna para um contexto de um estudo epidemiológico. Vamos supor que 10 estudos epidemiológicos foram realizados, tendo então toda a população brasileira como população-alvo. E que cada um desses estudos selecionou 1.000 participantes através de um sorteio aleatório de toda a população brasileira. Então, no exemplo da urna, nós tínhamos 100 bolinhas dentro da urna e selecionamos 10. No exemplo aqui, nós temos toda a população brasileira dentro da urna e tiramos 1.000 pessoas. No exemplo da urna, nós fizemos isso 2 vezes. No exemplo aqui do slide, nós selecionamos 1.000 pessoas para cada estudo 10 vezes, um processo de seleção para cada um dos 10 estudos. Diante dessa situação, pessoal, será que as mesmas pessoas vão ser incluídas nos 10 estudos? É muito difícil, né, pessoal? Que num conjunto de 200 milhões de pessoas, aproximadamente, nós tirando 1.000, depois devolvendo, embaralhando de novo, tirando 1.000, devolvendo, embaralhando de novo, vão ser exatamente as 1.000 pessoas em cada um dos sorteios. Ou seja, amostras igualmente válidas de uma mesma população-alvo vão incluir diferentes indivíduos simplesmente em função do acaso. E essa variabilidade entre amostras, ou seja, o fato de que diferentes amostras incluem diferentes pessoas, cria então a possibilidade de que o resultado que nós vamos observar em cada um desses estudos seja um pouco diferente, criando então o que se chama de variabilidade amostral. E essa variabilidade, então, pessoal, essa variabilidade entre amostras, essa variabilidade amostral, ela tende a reduzir à medida que o tamanho de amostra aumenta. Ou seja, o erro aleatório ele é menos provável ou ele tende a ser menor em estudo com muitas pessoas, com tamanho amostral grande, do que em estudos com poucas pessoas, ou seja, com tamanho amostral pequeno. Mais um exemplo então, pessoal. Vamos supor que nós queremos conhecer, queremos estudar a depressão na população brasileira. Para que fosse possível garantir
100% de certeza que não há variabilidade amostral, a gente teria que estudar toda a população brasileira. Ou seja, a gente teria que fazer um censo da população brasileira. E isso significaria estudar todas as aproximadamente 210 milhões de pessoas, né, brasileiras. É factível, pessoal, a gente fazer esse estudo? É lógico que não. Imaginem o custo, a dificuldade logística, o tempo e todas as outras ordens de dificuldade que aconteceriam num estudo como esse. Então não é nem um pouco factível. Como não é factível nós estudarmos toda a população brasileira, nós vamos estudar uma amostra dessa população. Mas dentro desse contexto, então, existe a seguinte pergunta. O que é mais próximo da situação em que a gente estudaria toda a população, que seria o ideal? O ideal seria estudar toda a população. Mas o que se aproxima mais disso, de fazer um censo? Um estudo com 10 pessoas ou um estudo com 10 mil pessoas? Um estudo com 10 mil pessoas, porque a gente está mais próximo de medir toda a população-alvo se a gente medir 10 mil pessoas do que se a gente medir apenas 10. Se a gente mede toda a população-alvo, não há variabilidade amostral, porque a gente está fazendo um censo, a gente não está tirando uma amostra. Tendo em vista, então, que quanto maior o tamanho amostral, mais a gente se aproxima dessa situação de censo, é intuitivo, né, a gente pensar que quanto maior o nosso tamanho amostral, menor a variabilidade amostral, porque mais próximo nós estamos da situação que corresponderia a um censo dessa população-alvo, situação essa em que não haveria variabilidade amostral. Concluindo, então, quanto maior o tamanho de amostra, ou seja, quanto mais pessoas nós incluirmos no nosso estudo, mais próximo o nosso estudo se torna de um censo da população-alvo e, por consequência, o erro aleatório diminui. Infelizmente, amostras muito menores do que a população-alvo geralmente já são suficientes para que o erro aleatório seja pequeno. E aqui eu estou apresentando esse conceito, pessoal, de uma forma um pouco mais conceitual, mais qualitativa, porque isso vai ser abordado de forma mais aprofundada nas aulas de estatística. O tamanho, né, do erro aleatório pode ser influenciado por vários fatores. Um deles são as características do estudo, como o tamanho de amostra, que nós já conversamos sobre isso. Outro fator referente às características do estudo que pode influenciar o tamanho do erro aleatório é o processo de amostragem, ou seja, o processo através do qual os participantes do estudo são selecionados. Diferentes tipos de amostragem podem influenciar o tamanho do erro aleatório. Nós não vamos falar sobre isso em detalhes aqui na nossa disciplina, eu só estou mencionando isso aqui para vocês saberem que isso existe. Também algumas características da estimativa, ou seja, algumas características daquilo que nós estamos tentando estudar. Isso também, então, pode influenciar o erro aleatório. Dentro desse conceito, então, nós temos a variabilidade da característica que a gente quer estudar. E aqui tem até uma frase, né, que algumas variáveis são mais variáveis do que outras, né? Como assim? Vamos tentar entender isso, então, através de dois exemplos. No exemplo 1, pessoal, nós lemos que todas as pessoas têm pelo menos um osso no corpo. Ou seja, essa é uma característica que não tem nenhuma variabilidade na população. Todas as pessoas têm essa característica. Já no exemplo 2, então, nós temos a questão da altura. Quase ninguém tem a mesma altura, né, pessoal? Tem pessoas que têm altura próxima, tem pessoas que têm altura mais distante, mas ninguém tem exatamente a mesma altura. Então, essa característica, né, altura, tem variabilidade na população, ou seja, ela não é igual entre as pessoas diferem com relação a essa característica. Dentro desses dois exemplos, então, em qual situação a gente precisaria estudar mais pessoas para chegar a um resultado próximo do que seria obtido a partir de um censo? Bom, no exemplo 1, né, pessoal, a gente só precisaria estudar uma pessoa. Isso pode parecer um pouco estranho, mas pensem comigo, pessoal. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a prevalência de ter pelo menos um osso no corpo. Qual é essa prevalência em qualquer população? É de 100%. Então, se eu estudar uma pessoa, essa pessoa vai ter um osso no corpo e eu com certeza já tenho o resultado que eu vou obter se eu estudar 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões de pessoas.
Ou seja, como essa característica não tem variabilidade nenhuma, eu posso estudar uma pessoa que eu já tenho nessa uma pessoa o resultado que eu obteria em qualquer outro tamanho amostral, tendo em vista que essa característica não tem nenhuma variabilidade. Já no exemplo 2, a gente precisaria de várias pessoas, né, pessoal? Porque se eu pegar simplesmente uma pessoa para estudar o acaso de uma população específica e ela for muito alta, eu vou estar imaginando que todo mundo naquela população é muito alto, quando na verdade não é o caso. Ou se aquela pessoa for muito baixa, eu vou estar imaginando, a partir dessa uma pessoa, que todo mundo naquela população é baixo. Então, no caso de uma característica que tem bastante variabilidade, a gente vai precisar incluir várias pessoas para que a gente possa cobrir, digamos assim, o espectro de variabilidade que essa característica que a gente quer estudar apresenta na população. Certo, gente? Bom, espero que tenha ficado claro. Encerramos aqui a parte 1 dessa aula e nos vemos então no vídeo sobre a parte 2. Até a próxima.